Sabe aquela espera que parece não ter fim, que a esperança vai sumindo aos poucos? Pois é, hoje, com base na lição de Elinaldo Renovato, a gente vai mergulhar numa das histórias mais incríveis sobre essa experiência lá no livro de Gênesis. Uma história sobre fidelidade, paciência e uma promessa que parecia ter perdido a validade, mas que estava prestes a ser confirmada de um jeito espetacular. Para a gente entender o peso dessa história, a gente precisa primeiro sentir a tensão no ar, sabe? De um lado, uma promessa divina, feita décadas atrás. Do outro, a dura realidade do tempo e da biologia humana batendo na porta. Imagina só a cena. Chega Abrão com seus 99 anos. 99. Uma vida inteira, né? E aquela promessa que Deus tinha feito para ele, de ser pai de uma grande nação, essa parecia mais um sonho distante do que qualquer outra coisa. E não era só ele. Tinha a Sarai, a esposa dele, com 89 anos. E além da idade, ela era estéril. Quer dizer, se a situação já parecia impossível, agora a porta estava trancada a 7 chaves. E aí que surge aquela pergunta que, vamos combinar, a gente também se faz de vez em quando. Será que existe um prazo de validade para uma promessa de Deus? Será que os nossos limites humanos podem simplesmente anular um plano divino? A resposta de Deus para isso é fascinante, porque ela não vem com um milagre físico de imediato. Não. Antes de mudar a circunstância, ele redefine quem eles são. Vamos ver como isso acontece. É que naquela época, um nome não era só um jeito de chamar alguém, entende? O nome definia o destino da pessoa. Era quase uma declaração sobre o futuro dela. Então, mudar o nome de alguém significava mudar completamente a rota da vida dessa pessoa. E olha só a primeira transformação. O nome dele era Abrão, que significa pai exaltado. Algo de honra, pessoal. Aí Deus chega e muda para Abraão, que significa pai de multidões. Percebe a mudança? Deus pegou a identidade dele e, projetou para um destino global, alinhando o nome com a promessa. O mesmo acontece com Sarai. O nome dela significava minha princesa, um nome de afeto, pessoal. E ela se torna Sara, ou seja, mãe de nações. A identidade dela deixa de ser só sobre o relacionamento com Abraão e passa a ter um papel fundamental na história. Ok, as identidades estão definidas, os nomes são novos. E agora? Agora é hora de oficializar tudo. Deus pega essa promessa e a transforma num acordo solene, um pacto que não pode ser quebrado. E essa palavra, concerto ou berit em hebraico, é super importante a gente entender. Não é um acordo qualquer, não. É uma aliança, um compromisso com um peso tremendo, que envolve promessas e obrigações mútuas. E esse versículo, ele é o coração da lição. É a declaração formal de Deus. Repare nas palavras, concerto perpétuo. Não era um acordo temporário, era uma aliança feita para atravessar gerações e gerações. Mas afinal, o que tinha nesse pacto? Era muito mais do que só ter um filho. A promessa era de ter tantos descendentes que nem daria para contar, de ter a terra de Canaã como herança, de Deus ser o Deus deles para sempre, e mais, que nações e até reis viriam dele. É muita coisa. Agora a gente chega no momento, digamos, mais humano da história. Porque, como é que alguém reage a uma promessa desse tamanho ainda mais depois de tanto tempo? E mais importante, como Deus lida com a dúvida humana? A reação de Abraão é a reação que talvez muitos teriam. Quando ele ouve que ele, com quase 100 anos, e Sara, com 90, teriam um filho, ele riu. Mas não foi um riso de alegria, sabe? Foi aquele riso de incredulidade. A lógica humana simplesmente não conseguia processar a promessa. E a resposta de Deus à dúvida não é uma bronca, pelo contrário, é uma confirmação ainda mais forte. Ele estabelece um sinal físico, visível e permanente para selar uma promessa que era totalmente espiritual. Esse sinal era a circuncisão, uma marca física que serviria como um lembrete constante da aliança. Incluía todo homem da casa de Abraão, e o significado era profundo. Uma marca perpétua do compromisso que Deus havia feito com eles. Então, no fim das contas, qual é a mensagem central que fica dessa história toda? Tudo se resume a uma verdade muito poderosa sobre a natureza do próprio Deus. E aqui está a verdade central da lição, a conclusão inevitável da jornada de Abraão. Apesar da idade, da esterilidade, da dúvida e da longa espera, a fidelidade de Deus prevaleceu. Ele cumpre o que promete. E a história de Abraão não foi um caso isolado. Séculos depois, lá no livro de Josué, a gente encontra o eco da mesmíssima verdade.
A confirmação é clara: a fidelidade de Deus é um tema consistente na Bíblia. Nenhuma promessa falha. E assim, a história de Abraão e Sara nos deixa com essa questão para a gente refletir. Quando uma promessa parece impossível e o tempo se arrasta, o que sustenta a confiança? É uma pergunta que vai muito além do texto antigo e nos convida a pensar nas nossas próprias jornadas de espera.